favor, pegue a sua Bíblia e abra na primeira epístola de João. E fique de pé, por favor. Subiandarai. Esta apresentação foi magnífica. Eu pedi ao Senhor uma confirmação para aquilo que Ele colocara no meu coração. E já o Senhor usava a Jennifer para dizer algumas coisas durante a sua adoração. E esta encenação falou o restante. E uma frase que a Cassiane disse, alguns segundos atrás, ela disse: o Senhor Jesus pode voltar ainda hoje, ou daqui a 100 anos. Porque para o Senhor, diz a Bíblia, que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Porque o Senhor vive fora do tempo humano, chamado de Cronos, o nosso relógio. As nossas estações do ano, o nosso calendário. O Senhor vive no Kairos. É um tempo fora deste tempo, é um tempo no mundo espiritual. Mas ela disse: o Senhor pode voltar ainda hoje. E você vai ler comigo 1 João, capítulo 2, versículo 18, só a primeira parte, que diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Vou ler de novo. Filhinhos, esta é a última hora. Amém? Quem pode se assentar aplaudindo ao Senhor, faça isso, por favor. Aleluias. 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 Oh, meu Deus e Pai. Filhinhos, esta é a última hora. Literalmente falando, para o nosso tempo, nós já estamos no finalzinho do ano. Um ano de bastante luta para muitos e também de bastante vitória para muitos. Um ano também de derrotas, algumas derrotas, porque isso está também previsto. As aflições, elas estão e elas sempre estarão presentes. Tanto no dia bom quanto no dia mau, o Senhor Jesus diz que eles existem. Ele diz que o dia bom e o dia mau existe. Nós não seremos isentos dessas coisas, imunes a isto. Porém, cada dia, seja bom, seja mau, o Senhor promete estar conosco. Muitos estão gratos por tudo aquilo que o Senhor fez durante este ano. E estão, como o salmista disse, estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Mas alguns não estão desta maneira, porque não alcançaram ainda aquilo que querem do Senhor, ou aquilo que buscam, e ainda estão numa peleja, estão numa batalha, e estão clamando ao Senhor. No mesmo salmo, o salmista também diz: Senhor, renova-nos, como no deserto do sul, o deserto do sul de Israel, que por mais de 6 meses não vê água, e tudo se seca, a paisagem se torna árida. Mas depois, quando as chuvas vêm sobre aquele lugar, aquilo começa a florir, os animais voltam, as flores nascem. O salmista parece que ele vê um paralelo na graça de Deus. E ele começa a clamar ao Senhor, dizendo que o Senhor mande a água, mande o socorro. Porque por pior que seja o deserto, ou a situação que você se encontra agora e passa, com a intervenção divina daquele que vive e reina para sempre, aquilo que é seco, árido, pode se transformar em manancial de bênção. Muitos estão ainda neste clamor. E o salmista conclui dizendo que nós devemos semear, ainda que seja com lágrimas, certos de que aquele que semeia com lágrimas voltará com os molhos na mão, com a colheita e com alegria no seu coração. É o fim de um ano, é o fim de um ciclo, é fim de um tempo. Mas o Senhor colocava no meu coração para trazer esta mensagem que fala também do fim de todas as coisas, do fim desta realidade que nós vivemos. O apóstolo Paulo, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, ele escreve a sua epístola agora para o mundo que o cerca.
E ele está dizendo para os seus contemporâneos: filhinhos, é já a última hora. Se esse texto foi escrito e foi dito lá 2000 anos atrás, e um servo do Senhor, íntimo do Senhor, que deteve uma das maiores revelações vindas de Jesus, que foi o Apocalipse, ele afirma que era o último tempo, era a última hora. Última hora. Imagine você como é que está a situação hoje. E esse é um ensino da palavra de Deus que Jesus, ele quer que a igreja entenda. É uma doutrina que a igreja precisa entender e viver lá. E isso não vai nos tornar pessoas alienadas, que vamos nos desfazer de tudo porque Jesus pode voltar ainda hoje. Não, mas vai nos fazer entender quando ele diz: estejais apercebidos, porque o vosso Senhor virá em uma hora em que não estejais esperando. Ele virá como um ladrão à noite. Ninguém espera o ladrão, ninguém sabe do plano do dia, ninguém sabe se o ladrão virá e quando e como. Ele faz esta metáfora para nos ensinar que a vinda dele será repentina, sem um aviso prévio ainda para nós, os fiéis, os crentes no Senhor. É uma doutrina que o Senhor deseja que a igreja conheça e tema. Filhinhos, é já a última hora. O contexto vai dizer que havia um anticristo se levantando. A história paralela vai dizer que o gnosticismo estava se iniciando. Pessoas que eram crentes de dentro da igreja primitiva saindo, ensinando doutrinas de demônios, negando total divindade de Jesus, negando Jesus ser o que ele é. E ele diz, por isso que você vai ler na sequência, ele dizendo: saíram de nós, mas não era de nós, não eram nossos, porque se fossem dos nossos estariam conosco. E começaram a ensinar um monte de coisa errada. E agora João se levanta em defesa da fé do evangelho, dizendo para aqueles remanescentes fiéis, dizendo: olha, cuidado com esses anticristos. Esses são os sinais dos últimos tempos. Ele coloca numa dimensão de que a aparição de anticristos estaria identificando o final dos dias. Eu acho isso tão tremendo, amados, porque se o apóstolo João coloca esta característica, imagina nós. Não é apenas o Henrique Cristo que se levanta dizendo que é Jesus. Pelo mundo afora existem muitos desses que se nomeiam Jesus Cristo e profetas com novas revelações, com novas doutrinas, com novas escrituras, sendo que o próprio apóstolo Paulo disse: aquilo que for ensinado a vocês além do evangelho que eu recebi, por revelação, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado, porque tudo está encerrado em nós, os apóstolos. Como se não bastasse, aleluia, para que possamos entender o momento em que vivemos na história, o momento final em que a igreja vive. Por isso que quando você vê um servo do Senhor subir nesta tribuna e dizer que a igreja que nós somos é a última igreja, é a igreja do arrebatamento, muitas vezes parece um clichê, parece um chavão, mas eu quero que você entenda nesta noite que isso tem um fundo muito forte e verdadeiro, e que nós devemos observar. E eu vou te dizer por que nesta noite. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos advertindo, igreja, nas suas palavras, que nós vivemos o último tempo, a última hora. Apocalipse 3:11, declaração do próprio, ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se o meu Senhor e o teu Senhor e Salvador disse que eis que cedo venho, e ele diz: eu vou preparar lugar para vocês, e se eu preparar, eu virei buscar vocês. Ele está dizendo: eis que cedo venho. Cuidado com aquilo que você tem, guarda o que você tem. Ele mesmo está dizendo que não será tão longo, tão demorado. O apóstolo Pedro vai reforçar isso dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Enquanto a humanidade caminha sem Deus para a perdição, enquanto a humanidade caminha sem temor a um Deus vivo, enquanto a humanidade caminha pisando na cruz do meu e do teu Jesus, enquanto a humanidade cospe, enquanto a humanidade zomba, enquanto a humanidade tripudia, como nós vimos na mídia um tempo atrás, de uma determinada marcha, enquanto a humanidade caminha depressa para o abismo e para a perdição, a igreja do Senhor, que Ele morreu para torná-la santa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, irrepreensível, caminha, aleluia, com passos largos para encontrar o Senhor no céu. Enquanto isso você marcha, você gasta o seu tempo, a sua vida aqui, você não perde. Eu digo assim, não é perder. Tem gente que diz assim, vale mais perder tempo quando não é perder, é gastar. É melhor você gastar o teu tempo marchando, aleluia, lutando, Shuribique Andarai, porque o Senhor está às portas. Eu acredito, irmãos, que no céu algo está acontecendo. Eu acredito que no céu alguma coisa está acontecendo. Os preparativos estão sendo realizados, assim como a igreja está se preparando para a virada aqui no templo, estão se reunindo, estão preparando a festa. Eu acredito que da mesma forma há uma festa que está sendo preparada, há uma preparação, há os preparativos em andamento no céu, para que o Senhor se levante e venha buscar o seu povo. É muito profética esta palavra. Por favor, abra os seus ouvidos espirituais, porque nada disto aqui está sendo em vão nesta noite. Jesus não apenas ele disse que voltaria em breve, mas Jesus nos advertiu sobre os últimos acontecimentos. No Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 24 e 25. Esta palavra, esta passagem, ela é totalmente escatológica. O que é isso, evangelista? Trata dos últimos acontecimentos, trata das últimas coisas. Os discípulos estão passando com Jesus do lado do templo, ou diante, e eles começam a observar o templo, a magnitude do templo, e mostram para Jesus, e comentam, quem sabe eles querem puxar papo. E eles estão com os olhos cheios daquilo que estão podendo contemplar. E ele fala assim para Jesus: Senhor, tu vês a grandeza? E Jesus, que sempre confrontou qualquer tipo de estrutura e de pensamento humano, contrário ao interesse divino, ele olha e diz assim: estou vendo sim, mas deixa eu falar uma coisa que vocês não sabem. Em verdade, tudo isso aqui que vocês ficam doidos, que enche os olhos de vocês, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedras. Tudo isso aqui será derrubado, será destruído. Aí os discípulos, eles ficam atônitos e interessados em saber mais. Como quem diz: esta prosa está boa, Senhor, vamos sentar, tomar um mate aqui e continuar esta prosa. E eles sentam no Monte das Oliveiras com o Senhor. E o Senhor, como um bom mestre e pai, ele senta e começa a falar com eles. Aleluias. E ele começa a falar algumas coisas com Jesus. E os discípulos perguntam em particular: dize-nos quando serão estas coisas. Ele disse assim: e que sinal, eles perguntaram para o Senhor, haverá da tua vinda, escute, e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, e eu fiz um apanhado desses 2 capítulos, só escute. Olha o que Jesus responde nesta conversa: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E também vocês ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, escute, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Mateus 24 e 25. Todos os sinais que o Senhor Jesus falou, eles se cumpriram e estão se cumprindo. Nós nunca vimos na história fenômenos naturais de terremotos e tragédias e tempestades como nós vemos nos dias de hoje. Pasmem vocês, o Brasil era um país que não tinha essas coisas. Não tinha no seu histórico coisas grandiosas como está acontecendo nos nossos dias. Cidades devastadas, vilas, bairros, casas, tragédias, mortes, desabamentos, terremotos no Brasil. Nação contra nação. Estado Islâmico não é apenas um ou dois países que está envolvido, ou não são apenas um ou dois, mas são várias nações se envolvendo neste conflito. França, que era um país que não era muito disso, está totalmente envolvida neste conflito. O Oriente, a Ásia, está se envolvendo no conflito. Estão pedindo ajuda para o lado de cá do Ocidente. O conflito de nação contra nação está se reiniciando após a Primeira e Segunda Guerra Mundial e muitas outras que houveram. Pestes, ebola, vírus, gripe suína, H1N1, Zika vírus e muito mais. Fomes. Nós vimos esses dias aqui, choramos com a realidade da África, de crianças morrendo de fome. Enquanto poucos detêm toda a riqueza deste planeta, muitos não têm quase nada, estão morrendo. Jesus declarou: isto tudo vai ter que acontecer, a palavra será pregada. Antigamente era difícil da palavra chegar do outro lado do mundo, mas hoje com a internet, a palavra que você prega aqui, chega lá no Japão. Você pode acompanhar pregadores dos 4 cantos do mundo. A televisão hoje filma e joga para o mundo inteiro. Todos os sinais estão se cumprindo conforme Jesus Cristo determinou. Mas a humanidade, o homem na sua arrogância, ainda não se rende ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem ainda caminha com um coração endurecido, mas não se rende. Mas eu e você, a cada dia, a cada culto, a cada amanhecer, nós temos cada dia mais motivos e mais razões para adorar este Deus que vive e que reina, e que tem alertado um povo, e que tem alertado uma igreja. Ele mesmo disse, ele veio para um povo que não aceitou. Os judeus não aceitaram e não quiseram. Então o Senhor, o dono da obra, disse: os convidados para a festa do casamento não aceitaram o convite? Então agora vai pelos valados, vai pelas ruas, vai pelos becos e vai pegando aleijado, vai pegando prostituta, vai pegando pecador. Sabe quem são? Somos eu e você, que andávamos lá fora, deixados no lamaçal do pecado, mas estamos aqui remidos para adorar Jesus Cristo de Nazaré. Este Jesus é tão maravilhoso, que não apenas nos avisa que em breve vem, que não apenas nos adverte dos últimos acontecimentos, mas nos ensina a identificar, não o dia, porque o dia é em secreto, mas o tempo. E isto aqui é fantástico, preste atenção nisso. Jesus disse uma parábola, não abra, só escute, Mateus 24 e 32, Jesus no final dos sinais, dos acontecimentos, ele diz uma parábola, e você precisa tirar lições como eu tirei. Escute. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Escute. Sabeis por vós mesmos, vendo-as,
que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto, sabei que Ele está próximo, às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Escute para você entender. Olhai para a figueira quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar. Aqui é um grande mistério, queridos. É unânime entre os teólogos e estudiosos da palavra de Deus que a figueira representa a nação de Israel. Desde o Antigo Testamento, Deus ele chama Israel, a nação de Israel, de figueira. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já dá indícios. E é unânime você, quando faz uma pesquisa, um estudo, entender que esta figura se remete a Israel. E tudo isso começou, desencadeou lá naquele episódio, quando Pilatos trouxe Barrabás e Jesus para soltar um deles. Pilatos no seu coração queria soltar Jesus. E ele pergunta ao povo: quem eu solto? E eles gritam: Barrabás. E ele diz: mas esse aqui que eu não vejo culpa. E o povo grita: crucifica-o, os judeus. E aí então ele lava as mãos e diz: olha, ele vendo a multidão se agitando, ele não conseguiria conter um caos social. Então ele prefere lavar as suas mãos e dizer: eu estou livre do sangue desse inocente. E a própria nação de Israel declara em Mateus 27 e 21, e respondendo todo o povo disse: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. A partir desta declaração de Israel, uma história muito ruim começa na vida de Israel. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Poucos dias depois dessa declaração, no ano 70, diz a história que Tito e o seu exército entra em Jerusalém e mata milhões de pessoas, coloca fogo no templo e destrói Jerusalém. Desde então a nação de Israel ela é dispersa, ela perde a qualidade de nação, ela é espalhada no mundo. Em 1930 e alguma coisa, Adolf Hitler se levanta, a guerra é de 39 a 45, mas a perseguição já começa antes. Mais de 6 milhões de judeus são exterminados por esse homem levantado por Satanás. A nação de Israel ela foi totalmente apagada do mapa. Eles não tinham território, mas a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. E sabe quando é que ela começou a se cumprir novamente? No dia 16 de setembro de 1947. Na primeira sessão especial da Assembleia Geral da ONU, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, um dado histórico para você, decidiu por um voto de desempate a favor de Israel, escute, dando o direito de Israel ser reconhecido como Estado. Portanto, no dia 14 de maio de 48, o Estado de Israel foi oficialmente reconhecido pela ONU como nação. E foi a partir dessa data que Israel, preste atenção, como figueira, começou a brotar novamente. Foi a partir de 1900, agora você entende por que Jesus diz: não passará esta geração sem que tudo aconteça. Porque a partir da reconstituição de Israel como nação, Israel voltou para o mapa em 48. E ela começou agora a brotar os seus ramos. E já tem brotado tanto que ela dominou, ela virou uma superpotência e ela se destacou muito em relação aos seus vizinhos. Ela cresceu tanto, ela brotou tanto, que ela já superou a expectativa. É um recorde de 48 para cá o que aconteceu com Israel, que nem terra tinha, é uma das potências mundiais. E a palavra de Deus nos ensina que identificar isso é identificar o tempo, porque Jesus disse: não passará uma geração sem que tudo isso aconteça. Por isso eu digo para você que não é coincidência.
Por isso eu digo para você que esta conversa de última hora não é conversa para boi dormir, é uma doutrina bíblica. E eu digo para você, muitos do Antigo Testamento, quem sabe, quiseram viver neste tempo e ser avisado dessas coisas, mas não puderam. Sabe por quê? Porque o tempo é agora. Disse o apóstolo João: filhinhos, é já a última hora. O interessante, amados, é que não é nem o último dia, mas é a última hora. E a última hora, querida igreja, não é hora de fechar os olhos e dormir. A última hora, irmãos, não é hora de deixar as coisas de Deus para depois. A última hora não é hora de enfraquecer na fé. A última hora não é hora de deixar um compromisso maior, uma aliança com Deus para depois. A última hora não é hora de vacilar os pés, de olhar para trás, de se embaraçar com as coisas deste mundo. A última hora não é hora ainda de olhar para o Egito e desejar as cebolas e os alhos. A última hora, Lábria Subcandarai, é hora de olhar para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. A última hora, Lábria Subandarai, é hora de se arrepender dos nossos pecados. Esta foi a primeira mensagem, o primeiro sermão que Jesus Cristo pregou, quando Ele começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o arrependimento, irmãos, ele é necessário para que a graça nos encontre. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos por um dom de Deus, não é por obras, mas nós só vamos encontrar a graça através do arrependimento. É necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. A última hora é hora de se fortalecer, é hora de adorar aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Essa doutrina de Jesus, quando Jesus diz que voltará, ela é tão forte. Em Atos capítulo 1, quando Ele é assunto aos céus, os discípulos estão olhando, e diz a palavra que 2 homens de branco aparecem e diz: o que vocês estão olhando desta forma? Entendam algo, da mesma forma que vocês viram este homem subir, ele descerá até vocês. De Calabria Súbia. 1 Tessalonicenses 4:16 em diante, diz que dada, aleluia, a voz, dada a ordem, com o alarido, com o brado, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta, Alabria Súbia, o Senhor descerá. E os mortos em Cristo, diz a palavra, ressuscitarão primeiro. E diz a palavra: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo fala, ele diz assim: fale um com o outro desta palavra e consolem uns aos outros com esta palavra. Ei, talvez você esteja chorando aqui algumas lágrimas de alguma coisa que você perdeu. Talvez você esteja passando aqui algum momento de dificuldade. Talvez você viva um drama na sua vida familiar, na sua vida sentimental, financeira, na sua empresa. Há uma crise, há um problema que parece ser insolucionável. Mas deixa eu dizer para você, há uma promessa de Deus que diz que nós não somos deste lugar. Nós estamos passando por aqui, e quando nós entrarmos naquele lugar, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. É hora de adorar o Senhor que vive e reina. Não é hora de adormecer. Não é hora de adormecer. É hora de adorar, como aquela mulher samaritana que não sabia nada sobre adoração e pergunta ao mestre: Senhor, aonde é lícito adorar? Aqui neste monte de Gerizim, ou lá em Jerusalém no templo? Aonde, Senhor? Tu é profeta, me diga onde é lícito adorar. E Jesus diz: aleluias, alabriasubcandarai. E Jesus diz assim: mas a hora vem, e agora é, aleluia, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque assim, porque a tais o Pai procura. É hora de adorar,
É hora de adorar como Paulo e Silas, ainda diante da dificuldade, é hora de adorar. É hora de adorar na crise, é hora de adorar na dor, é hora de adorar o único que é digno de adoração. Ah, evangelista, mas eu estou preso. Você não sabe, eu estou com algo na minha vida sem resolver. Está no oculto, mas eu tenho até vergonha de falar. Se você não quiser confessar para mim, para o pastor, para a pastora, não confesse. Mas confesse àquele que pode perdoar a sua vida. Porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre e vive no erro, não prosperará. Puxa, Carlos, mas é difícil, eu sei que é difícil. Nós somos seres humanos, não somos robôs programados. Mas nós não somos também como aqueles lá de fora, porque diz a palavra que eles não têm o Espírito, não o conhecem, nem podem conhecer. Mas a igreja do Senhor tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te consola. O Espírito Santo é aquele que te faz, mesmo derrotado muitas vezes, quando você diz, eu vou abandonar, eu vou largar a mão, chega, para mim basta, tem um limite, eu não quero mais. É aquele que no outro dia, depois de uma boa noite de sono, ele vem no teu pé do ouvido, no teu coração, no teu espírito, e diz assim, ei, levanta a tua cabeça, você não é derrotado, você é mais do que vencedor. Alabacante, né? É hora de adorar a igreja. É já a última hora. É hora de adorar. É hora de adorar. Não importa onde, não importa o local, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Jesus disse, não importa. Não é nem nesse monte Gerizim, e não é nem em Jerusalém, ele disse, se você quer saber. Mas o tempo está chegando, e chegou, ele disse, agora, em que os verdadeiros, porque a tais o Pai procura, adorarão em espírito e em verdade. E o nosso Deus, Ele não está limitado a um lugar, a um espaço físico, porque Ele é Espírito. Aonde você quiser abrir a sua boca, aonde você quiser render a Ele o que Ele merece, adore, adore e adore ao Senhor. Não é hora de ficar parado, queridos, com a boquinha fechada, com o coração fechado, é hora de orar também. Eu me alegro com algo que esta igreja tem promovido, que é a prática da oração. Aqueles que não têm participado das consagrações, certamente muitos estão perdendo. A consagração das madrugadas com o pastor, a consagração da Santa Ceia do domingo de manhã, a consagração de segunda-feira das irmãs, aonde quer que seja, porque não é porque é o dia ou porque é aqui dentro, mas é porque as pessoas vêm para orar e para adorar. Esse é o ponto. Não é porque você vem cumprir o ritual, é porque você vem para orar. E a última hora, querido, é hora de adorar, de orar também. Porque na última hora da sua vida, Jesus chama os discípulos para orar com Ele. Mas ele se decepciona, porque os seus companheiros dormiram na última hora. E ele sofre uma aflição sozinho, sem uma cobertura, sem uma ajuda. E quando ele vai ver, ele... Pedro, mas você está dormindo, Pedro. É a última hora. E Pedro, Senhor, eu estou cansado, quem sabe. E o sono vence a Pedro. Mas Jesus está lá orando na última hora. Porque a última hora, irmãos, é hora de orar. Hora de orar. Aleluia. E o que eu vejo é que Jesus está levantando um povo para orar. E o povo que tem se levantado para orar tem feito coisas acontecerem a nível nacional. Porque não foi coincidência, pastor. Eu não acredito nisso. Que a partir, desde aquela consagração, daquela primeira até as 3 da tarde, quando foi bradado aqui nesse altar, para que o Senhor mexesse na estrutura da liderança dos grandes deste país, foi de lá em diante que algo começou a acontecer nos grandes deste país. O Senhor está levantando um povo para orar. O Senhor Jesus está levantando uma igreja de oração nessa última hora. E eu não estou falando apenas local, mas no planeta Terra.
Porque eu creio que há um povo ainda que sabe que na última hora tem que vigiar para não dormir, tem que orar, alabria, subir, andarai. E eu gostaria de fazer parte desta igreja, não sei você, mas eu gostaria de fazer parte desta igreja que ora na última hora. E eu não tenho dúvida que uma igreja que ora na última hora se tornará uma igreja poderosa, se tornará uma igreja vencedora, se tornará uma igreja, uma árvore frutífera, capaz de dar sombra, capaz de acolher todo aquele que entrar pelas suas portas. A última hora, irmãos, é a hora de orar. Como está a nossa vida de oração? Não responda, não responda, só pense. É hora de adorar, é hora de orar, mas é também hora de trabalhar. Diga comigo, é hora de trabalhar. No Evangelho de Mateus capítulo 20, o Senhor também, o próprio, nos conta uma parábola sobre os trabalhadores e a vinha. E diz a palavra que o Senhor, o dono da vinha, sai a regimentar trabalhadores. Às 3, na hora 3ª, na hora 6ª, na hora 9ª e na hora 1/10. Às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Diz a palavra que ele vai encontrando pessoas paradas no caminho. E ele pergunta por que está aí parado e não está trabalhando. E aí a pessoa responde, porque ninguém me contratou. Então ele diz, se é por falta disso, vai trabalhar na minha vinha. E hoje o Senhor está aqui neste lugar, na hora 1/10, às 5 da tarde, arregimentando trabalhadores e perguntando por que é que você ainda não está trabalhando na vinha. E quem sabe a resposta que você diz é essa, porque ninguém me contratou. E hoje não é o evangelista, não é o pastor e nem a pastora que está te contratando, mas o próprio Senhor Jesus está dizendo, venha e trabalhe na vinha. Porque a última hora, alabria súbia, é hora de trabalhar. Decanto nebricana alabria sai andarai. O Senhor Jesus disse, é necessário que eu faça as obras do meu Pai de dia, porque a noite vem aonde ninguém pode fazer mais nada. Sabe o que quer dizer isso? É justamente o que nós estamos falando nesta noite. É hora de trabalhar de dia. Este dia aqui não é físico, não é literal, mas é uma metáfora. É hora de trabalhar enquanto há tempo, enquanto o arregimentador está regimentando trabalhadores, enquanto o agenciador está pegando a tua carteira e ainda está assinando, e ainda está carimbando, e ele ainda está procurando, ainda tem vaga neste ministério de trabalho. Não é desta terra, mas é do céu. Se você quiser, apresenta a tua carteira hoje. De calamandará súbia. Porque a última hora é a hora de trabalhar. Oh Deus, aleluia. Oh Ramanagantoreplai. É hora. O que nós estamos esperando? O que eu estou esperando? O que minha família está esperando? O que você está esperando? Esta semana minha filha veio até mim e começou a me pregar a palavra, dizendo que a batalha de Jesus contra o inimigo não está acontecendo agora, porque Jesus já venceu ela faz tempo. E na verdade, Jesus agora, Ele usa as pessoas para falar para aquelas pessoas que não são boas, para elas ficarem boas, para elas poderem entrar no céu, ficarem do lado de Jesus. Porque Jesus já venceu a batalha, mas quem não quiser obedecer, quem não quiser ficar bom com Jesus, vai ficar do outro lado com o inimigo. Irmãos, eu não aguentei. E na hora o Espírito Santo falou para mim, você ainda tem dúvida que daqui a pouquinho vai estar pregando a minha palavra, vai estar ensinando? Aí eu pensei, não tem como, né, Senhor? Eu falei para o Senhor, filha de peixe, peixinho é. Na falta de um que fala da palavra, lá em casa tem 2. Minha digníssima esposa, Bela, que está aqui do meu lado. Oh glória. E eu não vejo a hora, irmãos, de ver o meu filho Arthur
trazendo uma palavra para a igreja. A minha filha manda trazendo uma palavra, porque eu tenho certeza que eles não são capazes. Mas o Espírito Santo que está na minha casa, na minha família, vai capacitá-los, eles vão conseguir. E alguém vai se arrepender e vai dobrar o seu joelho e vai aceitar Jesus de Nazaré. Eu entendi esta semana que a última hora é a hora de trabalhar, de dar a carteira para o Senhor, carimbar. Não tem para onde fugir, pastor Everton. Não tem para onde fugir. É hora de trabalhar. É hora de trabalhar. É hora de semear. Ainda que com lágrimas. Mas eu não posso, Carlos. Eu tenho decepções. Eu tenho mágoa, eu tenho dor comigo, eu tenho algumas coisas aqui dentro, eu não consigo semear. A palavra diz: semeie ainda que com lágrima a boa semente, porque se você conseguir acreditar que Ele é maior do que o teu problema, você vai voltar chorando, mas de alegria e com os feixes na mão. De Calamaná, subiandarai. A última hora é a hora da igreja abrir os olhos. Porque algumas coisas podem dar errado na última hora, igreja. Alguma coisa pode dar errado na última hora. O que pode dar errado, evangelista? Na última hora o azeite da lamparina pode faltar. Nerá suyandarai. E diz a palavra que não deu mais tempo para buscar azeite. Na última hora o azeite pode faltar e, como diz o ditado, já era. O que pode acontecer de errado, evangelista? Na última hora. Na última hora, Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Na última hora, eu e você podemos trair Jesus por um prato de Satanás, por um prato deste mundo, por uma traição, por um laço. Na última hora pode acontecer. O que pode acontecer na última hora de errado? Pedro pode negar 3 vezes. Nós podemos negar 10. Na última hora alguma coisa pode dar errado se nós não estivermos apercebidos, igreja. Na última hora o que pode acontecer de errado? Abandonarmos a cruz de Jesus, como todos fugiram de diante da cruz, ficando apenas as mulheres e João. Nós podemos abandonar a cruz na última hora se nós não estivermos alicerçados na rocha. Mas eu creio que eu e você, Alabre e Assúbia, não vamos cometer essas coisas. Porque na última hora pode haver arrependimento. Na última hora o ladrão se converte, aceita Jesus Cristo, reconhece que Ele é o Senhor e pede para Ele ir para o céu. E na última hora o ladrão entra no reino dos céus. Na última hora, Alabre e Assúbia andarai, o véu se rasga de alto a baixo, o acesso é liberado. Na última hora os mortos ressuscitam e entram na cidade, representando que eu e você, Alabre e Assúbia, na presença de Deus, vamos herdar a ressurreição e entraremos na cidade. Na última hora, Nerá Assúbia andarabacai, Jesus, Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele ainda escreve o nome de alguém no livro da vida do Cordeiro. Na última hora ainda dá tempo de uma transformação. Tem vaga, tem vaga, tem vaga. Mas a palavra hoje nos adverte, é já a última hora. Na última hora, igreja, não se preocupe, Deus providencia o Cordeiro. Isaac não precisa ser morto, mas é na última hora, para aqueles que estão com o Senhor, para aqueles que são fiéis até o fim. Disse a palavra, aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. A vitória não é de quem começa. Você já viu uma maratona? Muitos começam disparado, na metade já não aguentam nem andar. Mas aquele que começou devagarzinho, ele chega e corta, e passa, e derruba a fita de campeão. A vitória não é de quem começa, a vitória é de quem conclui. E pesquisas dizem que o momento que mais dá cãibra num atleta é no meio de uma maratona, lá no meio, do meio para o fim. Este é o momento onde costuma acontecer
as desistências. Mas você possui, aleluias, um espírito dentro de você, que só depende de você, para você cruzar a linha de chegada. E Ele está falando aqui nesta noite. Ele está falando com pessoas para se reconciliarem, para voltarem, para fazerem as primeiras obras, para voltar ao primeiro amor. Aleluias. Para resgatar o sentimento de um adorador verdadeiro e genuíno que tinha no passado, para se alegrar ainda com as obras do Senhor, ainda que pequenas, ainda que aquela providência do dia a dia. Deus está mexendo com pessoas para que reconciliem, para que reatem a sua aliança, para que renovem a aliança hoje, não é amanhã, porque é já a última hora.